Então, vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo a minha tela toda? Sim. A grande ou o quadradinho pequeno do lado? Eu estou Não tá vendo na grande. apresentação. Não tá Apresentação? como apresentação. Não. Não tá. Tá aparecendo pequenininho do lado. Ah, tá bom. Deixa eu pegar a apresentação toda. E agora? Ah, sim. Sim. Ótimo. Sim. Então, pessoal, vou iniciar aqui a apresentação desvendando os segredos das personalidades homeopáticas, né? O que são personalidades homeopáticas? Quando a gente fala que um paciente parece mais arsênico, o outro parece mais pulsatila, o outro parece apis mellífica. O que significa isso dentro da homeopatia, né? Dentro de tudo que vocês estudaram ou ainda estão estudando, como que eu vou saber quais as características que eu vou perceber que a pessoa é mais levada para um reino do que para outro, né? Ela tem mais características de uma calcária fosfórica do que um laque canino. Então, a gente vai perceber algumas informações da Constituição que são muito importantes para a gente direcionar o tratamento. Lembrando que a personalidade, ela vai me ajudar a tirar aquela... É o tira-tema final. Muitas vezes o paciente pode chegar para a gente já ter uma ideia do que ele é, mas outras vezes não. Outras vezes a gente vai repertorizar, vai olhar a matéria médica e a partir do repertório e matéria médica, se eu identifico ele com algumas características, eu vou saber qual medicamento é o medicamento simílimum dele, ou medicamento constitucional, ou seja, o medicamento que vai cobrir o maior número de sintomas do paciente. Então, quando eu falo de constituição, de personalidade, não significa que todo mundo vai ser assim, mas nós temos várias dicas e vários sinais que vão ajudar a gente a orientar para que aquele paciente precisa de um ou outro medicamento, tá? Então, quando a gente fala de biotipologia homeopática, é algo bem amplo, porque eu posso estar falando de duas personalidades que guardam medicamento, guardam mágoas, guardam as fezes, guardam os problemas, e eu posso estar falando de duas personalidades, que uma pode ser um natro muriático ou uma calcária carbônica. Então, por exemplo, vocês vão entender por que que o natro muriático, que vem do sal, né? A gente sabe que é o sal de cozinha, ele vai reter e vai ter maior chance de ter uma constituição mais magra. Enquanto a calcária carbônica vai ter uma constituição mais cheinha, mais redondinha, os dedinhos menores. Mas os dois vão guardar, os dois vão reter fezes, mas eles têm características diferentes, né? Então, a gente também vai olhar para essas características e fazer essa comparação, né? A matéria médica comparada das personalidades. Então, quem é meu aluno aqui sabe que quando manda caso clínico para mim, eu pergunto assim, como que é a pessoa? Ela é magrinha? Ela é gordinha? Como que é? Ela tem cabelo mais claro, mais escuro? Os olhos mais claros, né? Ela tem uma feição mais leve? Ou ela tem uma pele mais enrugada? Por quê? Porque todos esses sintomas, eles vão contar uma história para a gente, tá? Então, aqui, ó, hereditariedade.
São alguns conceitos de Maffei, tá? Segundo Maffei. Hereditariedade é a transmissão dos caracteres morfológicos e funcionais dos seres vivos aos seus descendentes, através do plasma germinativo. Constitui a pedra fundamental de todas as manifestações normais e anormais, morfológicas e funcionais dos seres vivos, e abrange constituição, predisposição, refratariedade e metabolismo. Então, o que vocês herdam hereditariamente é muito importante estar lá transcrito no nosso DNA. Porém, não é só isso. Nós sabemos que a parte epigenética, ela conta muito, né? Além do genótipo, fenótipo, constituição, o que eu trago epigeneticamente, ele vai constituir e vai também ser transmitido de gerações, o que vai ter características dentro do meu sistema, tá? O genótipo é o patrimônio hereditário constituído pela totalidade de seus genes. O fenótipo é o aspecto aparente do indivíduo, animal ou vegetal, em relação aos caracteres morfológicos e funcionais. E a constituição, que é um conjunto dos caracteres anatômicos e funcionais de um indivíduo a partir de um momento dado de sua vida. Então, por que muitas vezes a gente não pode realmente só determinar pela constituição que a gente vê? Porque alguém pode ir lá e estar em sobrepeso, necessitar de fazer, então, uma pessoa obesa, precisar de fazer uma cirurgia bariátrica e aparecer bem magra. Porém, o que ela traz de informação durante a nossa anamnese é extremamente importante a gente saber como era a constituição antes e depois, por exemplo, de uma cirurgia ou de um momento traumático na vida. Eu atendi, ela era uma aluna nossa, eu atendi ela por um bom tempo, uma moça que ela pesava 60 quilos e ela engordou, assim, de 60 ela foi para 90 em um ano por conta de um trauma que ela teve, um trauma dentro de um trabalho que ela fazia social, e ela foi discriminada, e ela teve a sensação de estar como um peixe fora d'água. Para quem sabe de leis biológicas, sabe que isso é importante também dentro do sistema, né? A sensação da exclusão, de ter sido excluída, de não estar se sentindo bem no ambiente, e ela reteve muito líquido, ela não comia, ela era vegana, comia muito pouco, ela tinha aquela retenção toda. Então, sempre é importante a gente perguntar e fazer uma avaliação, como era antes a sua constituição e agora ela continua, ela mudou. A gente sabe que com a idade a gente vai acumulando também, né? As células adiposas, então a gente também faz todo esse questionamento para entender como anda e como é a constituição, como tá, se mudou muito, se teve algum fato aí que teve essa reviravolta ou não, ou é algo que a pessoa sempre teve, né, ou aquele mesmo jeito. Então, fenótipo, o termo fenótipo serviria para atribuir características morfológicas, fisiológicas ou mesmo relacionadas ao comportamento do ser vivo estudado. Essa característica nem sempre seria visível, expressa externamente, podendo ser fatores como tipo de sangue ou características bioquímicas próprias daquele indivíduo. Exemplo comum para se compreender o que seria o fenótipo são a cor da nossa pele, olhos, textura de uma fruta, tipo sanguíneo de uma pessoa, formato de olho, tipo de cabelo, etc. Então, isso tudo é o fenótipo. São as características que a gente pode atribuir àquela pessoa, né? Como é que é a pele, o olho, o formato do cabelo. Então, isso está tudo dentro do fenótipo. Entretanto, o fenótipo não é uma característica que permanece inalterada no ser vivo, sendo que essa se modifica através da interação entre o ambiente e as características genéticas. Assim, temos hoje mulheres que nascem com cabelos pretos
e com auxílio de tinta artificial modificam seu fenótipo, passando a ostentar cabelos loiros. Contudo, quando o cabelo cresce, a raiz do cabelo permanece preta, como expressa por sua natureza genética. Então, como eu falei, muitas vezes as pessoas estão de uma forma, né, nasceram com aquele fenótipo, com aquela constituição, e ao longo da vida vão mudando, né? Então, hoje em dia, tem tinta de cabelo, hoje fazem cirurgias, faz academia, muda, né? Até os cílios, aumenta a boca. Então, hoje a gente consegue perceber que as alterações são muito maiores. Antigamente, a gente conseguia ter mais noção quando a pessoa era determinadas características fenotípicas, né? Já o genótipo, essa característica genética que permite que o cabelo cresça, ou que a sua coloração original inalterada, mesmo após sucessivas tintas, é conhecida como genótipo. O termo genótipo se refere ao conjunto formado pelos genes de um indivíduo, que não são modificados naturalmente. Logo, os genes que formam uma pessoa procedem de seus pais e esses determinam o seu genótipo. Então, o que eu tenho no meu DNA, a cor real do meu cabelo, a cor mesmo do meu olho, o formato do nariz, boca, eu herdei dos meus pais, está no gene. Por isso que o nome é genótipo, é o que está no gene, né? O que eu realmente herdei, a minha característica própria, tá? Dessa forma, temos uma relação direta entre o genótipo e o fenótipo, sendo que o genótipo é quem determina o fenótipo de uma pessoa, por exemplo. Assim, características presentes nos pais são transmitidas e podem ser expressas nos filhos. Já o fenótipo pode ser alterado temporariamente sem determinar a alteração do genótipo. Ou seja, não adianta vocês pintarem o cabelo de loiro para os bebês nascerem loiros, né? É contraditório, a gente não muda o genótipo através do fenótipo, do que a gente tem das características que estão, né, visíveis aqui, que a gente pode olhar e verificar. E a constituição? A constituição individual de cada organismo varia conforme a genética e sobre... Aí, estão me ouvindo? Então, tá bom. A constituição individual de cada organismo varia conforme a genética e sobre as influências do meio ambiente depois de nascermos. Isso inclui o clima, a alimentação, a água, a bebida que ingerimos, a profissão que desempenhamos, os exercícios, atividade física, mental, emoções que manifestamos ou reprimimos, atividade sexual, descanso e relações intrapessoais. Então, como que é a constituição do ser, né? O que ele constitui? É muito mais do que somente o genótipo ou o fenótipo, né? São todas as manifestações dele durante a vida. Então, diferenças entre constituição, temperamento e miasmas. Vamos lá. O terreno representa um conjunto de condições genéticas, fisiológicas, gerais e teciduais, que são consideradas sob o ponto de vista da maior ou menor facilidade que oferecem ao desenvolvimento das doenças. Ou seja, se eu estou num terreno, né, eu tenho características, eu tenho essa representação genética, fisiológica, geral e tecidual, que vai proporcionar um adoecimento maior, né? Como se eu estivesse num ambiente adoecido. Como que eu vou desenvolver? Qual que é a minha propensão a desenvolver certas doenças? Se eu estou num ambiente agressivo, quais os tipos de comportamento e pensamento que eu vou tender a ter, né? E a constituição, uma condição hereditária fixa, que representa a disposição reacional, sendo resultante morfofisiológica devido a fatores hereditários. Oferece sinais morfológicos secundariamente psíquicos. Então, como que eu vou... Qual vai ser a minha constituição? Qual vai ser a constituição do nosso paciente? Ele vai trazer informações
não somente do físico, mental, emocional, mas também do ambiente. Toda característica hereditária, né? Por isso que a gente pergunta: ah, como que foi sua infância? Ah, como que era o seu relacionamento com pai e mãe? Por quê? Porque tudo isso ele vem trazendo de informação ao longo da vida. Se eu tenho um ambiente adoecido na infância, que ele traz para mim, eu apanhava do meu pai, minha mãe não ficava comigo, eu me sentia abandonado. Isso tudo ele vai trazendo de referência ao longo da vida e vai ser extremamente importante para eu definir agora qual será, né? Quais serão ou qual será realmente aquele medicamento que vai pegar a constituição. Por isso que a gente fala medicamento constitucional. Ou seja, é um medicamento que vai pegar todas as características da Constituição. Lembrando que é tudo que o indivíduo traz, mas também o ambiente. Quem aqui que é homeopata ou estudante que pergunta como está o ambiente do paciente? Fernanda, Elisângela, Cláudia, isso. Meus alunos podem levantar, bom. Alunos de outras escolas também. Por quê, gente? Ótimo, isso aí, Vera. Por quê? Porque não adianta a gente olhar para a pessoa e falar assim, ok, né? Você me passa o que você tem de físico, mental, emocional, energético, e eu não olhar o ambiente. O ambiente, ele faz toda a diferença no tratamento. O ambiente, ele é determinante, que é o que a gente fala da epigenética. A epigenética estuda o que nós trazemos da nossa genealogia, então, características, né? Não somente físicas, porque a genética é somente 5%, e epigenético é 95%. Ou seja, vocês acham que o paciente ele vai adoecer mais por conta do que ele traz de pai e mãe ou do ambiente? Responde aqui no chat para mim. Pai, mãe ou ambiente, gente? Ambiente. Não é? Isso, é ambiente. Então, se vocês não perguntarem como está ou como era o ambiente dele antes do adoecimento, e dependendo de onde vem a queixa, o que ele trouxe de referência de pai e mãe, vocês já estão comendo bola. Já está comendo metade da avaliação aí. Porque se ele veio de um ambiente, duas pessoas que têm bronquite, se uma veio de um ambiente tóxico, pai alcoólatra, mãe que abandonou, mãe que batia, e um outro que vem de um ambiente saudável, pai e mãe dando apoio sempre, não batia, não fazia nada, e são medicamentos completamente diferentes. Faz sentido para vocês? Levanta a mãozinha aí para quem faz sentido essa explicação. Então, vocês vão aprender a olhar o ambiente. É perguntar como é que estava lá atrás, como é que foi a infância, como é que foi a adolescência, se sofreu abuso físico, né, sexual ou abuso emocional. O que aconteceu? Por quê? Porque principalmente as pessoas, os pacientes, quando trazem gatilhos, quando acionam o gatilho de alguma coisa que muitas vezes para a gente é algo muito pequeno e para ele é um mundo de problema, é algo que ele já traz epigeneticamente no sistema. Se eu sou pontual na pergunta, vocês já estão fazendo metade do tratamento ali na avaliação. Ele já vai trazer à tona, ele já vai trazer do inconsciente para a consciência e já começou o processo de cura. Às vezes ele nem comprou o medicamento, ele já está curando, porque você foi pontual. O que aconteceu e por quê, né? Hoje eu vou mostrar aqui. Por exemplo, medicamentos do leite, LAC, os LAC, eles são medicamentos do abandono. Quem não sabia disso, levanta a mão.
Quem não sabia que os medicamentos do leite são medicamentos do abandono? Ai, quanta gente, que delícia, adoro ensinar coisa nova. São medicamentos do abandono, né? Então, uma pessoa que tem bronquite, que foi abandonada pelo pai, pela mãe, teve que viver com a avó, né? Blá, 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 toda aquela história que vocês já ouviram. E uma outra que teve bronquite, que é uma família ok e tal, e não teve, a gente vai olhar mais problemas realmente ambientais, do ambiente, do pólen, né? Eu atendo muita gente dos Estados Unidos, agora está na época da primavera, o pólen, muito problema, né, respiratório por conta do pólen. O que que acontece? São totalmente diferentes os medicamentos. Então, não adianta a gente olhar a bronquite, não é a doença, é o que está adoecendo, o que a pessoa desenvolveu ao longo da vida que foi adoecendo. E pode não ser de agora, pode não ser o pólen, porque paciente conta história para gente, né? Ah, porque eu acho que é o pólen, porque eu acho que é o resfriado, é o ventinho que entra e tal. Ah, ok. Vai ajudar a gente a repertorizar e achar medicamentos próximos. Mas o que vai fazer a diferença é o nível mental e emocional. E sensação. Mental, emocional e sensação, que é o que eu falo muito aqui no Desvendando os Segredos. O LAC me transformou, Berta. Tomou LAC materno, transformação. Muito bem. A Fernanda, mesmo porque muitos médicos antigamente visitavam e atendiam os pacientes no local que ele morava. E assim conseguia analisar o ambiente que ele fazia parte. Fernanda, é muito legal isso, porque agora na pandemia, agora não mais porque tá voltando presencial, mas na pandemia eu já ajudei pessoas cujo medicamento eu achei por conta dele estar dentro de casa e eu ver o jeito que ele tratava as pessoas. Incrível. Né? Ai, não, eu sou uma pessoa super calma. Eu tô no atendimento aqui, sai, eu fecho a porta. Não, eu sou super tranquila. Né? E aí falava, nossa, será que é assim mesmo? Já Então, peguei Flávia, desse jeito. só uma informação para as alunas e para o grupo. O Samuel Hahnemann, ele andava a cavalo e ele visitava os castelos, os generais, os capitães, as famílias, ele ia visitar, ele ia atender o paciente no local de morada, de moradia. E ele conseguia observar se a casa era úmida, se entrava sol, se era arejada, como dormiam, como comiam, se lavavam, se era suja, se era limpa. E com essa observação do ambiente, ele conseguia definir o medicamento da pessoa e da família que ele atendia também. Hoje, é claro que não é mais a nossa realidade, mas a gente sabe que a pandemia, com atendimento à distância, revelou muita coisa. Porque você acaba entrando dentro da casa e do ambiente do paciente. Isso trouxe a revelação que você disse agora. É isso mesmo, Fernanda, obrigada. É exatamente isso, né? As máscaras caíram, como dizem, né? Mas num bom sentido, porque ajuda a gente também, né? Sem julgamento, mas ajuda a gente a observar, né? E algumas vezes, como eu tenho a parte da radiestesia do ambiente, eu pedia para a pessoa, caso ela sentisse a vontade, de ver o local do quarto, porque a gente também sabe que alguns medicamentos são mais organizados, outros desorganizados, então a gente também aproveita, né? Eu aproveitava em algumas situações, a pessoa achava ótimo, achava bem tranquilo, de observar como é que estava mesmo, né? E na verdade era para ajudar realmente o paciente. Mas é exatamente isso, Fernanda, né? Antigamente o Hahnemann, né, e outros médicos eles faziam isso. Então, a diferença entre constituição, temperamento e miasma. Temperamento é uma condição adquirida segundo a idade. Representa a predominância metabólica que lhe assegura sinais fisiológicos, psíquicos e tendências gerais mórbidas.
Gente, extremamente importante durante a avaliação perguntar qual é o seu temperamento, como você é. E a pessoa, opa, não, peraí, deixa eu ver. Eu sou calmo, sou agitado, sou nervoso, sou... Ele traz para a gente esse temperamento, né? Como ele... E eu gosto muito de perguntar, né? Uma coisa que para quem fez ou está fazendo o curso da psicogenealogia com a Letícia Bassim, o que ativa o seu Hulk? O que te tira do sério? O que te tira do sério? Anota aí, pessoal. O que deixa você pé da vida? Por quê? Porque é nesses momentos que a gente vai perceber, através da avaliação e da pergunta, como que a pessoa lida com os problemas. O que tira ela do sério? O que desmorona ela? O que ela fica... E também porque a gente vai ver os reinos, né? Que eu falo bastante durante o curso, o reino que a pessoa está incluída, porque dependendo de qual similitude você tem, mais vegetal, mineral, animal, você reage de formas diferentes. E dependendo do medicamento, também reage de formas diferentes, tá? Quem viu o tapa do Will Smith? Todo mundo, né, gente? Babado, né? Vamos falar do tapa do Will Smith. Vamos colocar aqui na roda homeopática. Um tapa do Will Smith. Vamos chutar, assim, não é nenhuma personalidade, eu não posso nem falar que é uma personalidade dele, né? Mas vamos chutar, assim, um ato de tipo, acionou o Hulk, e ele foi lá e resolveu na hora. Vamos lá, quem chuta uma homeopatia que toma lá da cá, eu vou resolver isso aqui agora, não vou levar desaforo para casa. Nux Que Vômica. delícia! Nux Vômica! Opa! Na hora! Nux, né, a Sol até empolgou aqui. Nux Vômica. Camomila, pode ser uma camomila. Mas camomila, velho, ia ficar assim. Que raiva! Que raiva! Não faz isso comigo! Ué! Camomila sabe? Entendeu? Ia ficar esbravejando. Nux é na hora. Podia chutar uma beladona também? Também, né? Mas a gente pensa sempre no Nux. Por que vocês pensam em Nux Vômica? Isso é um comportamento da personalidade. Age por impulso. Faz justiça na hora. Perfeito, Fernanda. Eu vou fazer aqui agora. Não vou levar desaforo para casa. Vou resolver. Se fosse natron muriático, vamos lá. Qual a carinha de natron? Vamos fazer teatrinho aqui. Um natron muriático. Vamos supor que o Will Smith é natron. Aí você pergunta daqui 30 anos para ele lá, senhorzinho, sentado, assim, se ele ia fechar a cara, emburrar e lembrar eternamente. Daqui 30 anos o Will Smith já está falando do tapa que ele levou. Perfeito, isso mesmo, tá? Olha que legal, vocês conseguem ver isso dentro do dia a dia. Quais as personalidades? É claro que a gente precisa saber uma história, escrever, repertorizar, mas o Desvendando Segredos é assim, ó. Olhei para aqui, eu já sei qual que é a personalidade, eu já imagino, por conta do temperamento, da constituição, né? Se aciona o seu Hulk, como que você faz, né? E outra coisa, os vegetais, como Nux Vômica, eles são muito impulsivos, né? O negócio dele é reativo, eles são muito reativos. Se fosse algo com arsênico, ele ia dar um murro lá fora, porque ele está importando com a estrutura dele, a visão dele, o que vão achar dele, né? O licopódium também ia falar assim, te pego na saída, lá fora você vai ver comigo, né? Ia levantar o troféu lá, porque ele ganhou, né?
O Will Smith ia levantar o troféu e ia enfiar na cara do cara, mas ele não ia dar um soco, porque mineral não é tão reativo. Mineral está preocupado com a Constituição. O que vão achar de mim? Eu não posso sair daqui, porque a minha Constituição é mais importante do que a minha ação. Tudo bem? Estão entendendo de onde a gente está chegando? A gente está pegando coisas do dia a dia. O que está acontecendo aqui? Super atual, né? De ontem. E o miasma é uma condição patológica crônica caracterizada por exagerada predisposição a determinadas doenças, evoluindo dentro de padrões reativos mais ou menos constantes. Quem aí tem pessoas com problemas de tireoide na família? Levanta a mão. Uhum. Quem aí tem pessoas com problemas de diabetes na família? Sueli nem abaixou a mão, né, Sueli? A Tatiana também não, continua. Carol, Vera. Uhum. Quem aí ama doce, mas não tem ninguém na família que tenha diabetes? Levanta a mão. Olha só, olha só. Márcia, mas a diabetes está relacionada a doce. Por que que na sua família não tem? Você come doces, come a... Ai, que delícia! E não precisa preocupar com diabetes. Por quê? Porque o miasma, o terreno, tem pessoas têm mais ou menos disposição, predisposição, tá? Isso não é só genético, é também epigenético. O que eu carrego de informação do meu sistema que vai fazer eu adoecer ou não adoecer. O que é? O que vocês já ouviram falar que é o problema de diabetes? Na leitura, Cláudia Denise, leitura biológica, 5 leis biológicas, o que é? Ou quem souber também quiser ajudar, eu já ia responder. Ligada à doçura na vida, Berta. Isso, o que mais? O que mais que está ligado à diabetes? Pode abrir o fone aí e falar? Resistência, contrariedade. Resistência, contrariedade. Perfeito. Afeto. Resistência, afeto, né? Falta de doçura, afeto. Então, olha só, pessoal. Eu aprendi que seria a falta de doçura da vida. Isso, o amargor da vida, né? Isso, falta de doçura na vida, né? A guarda do rancor, essa resistência mesmo, né? A pessoa mais rígida. Então, olha que interessante, né? Tem pessoas que comem muito doce, não tem diabetes, outras que às vezes nem gostam de doce, têm diabetes. O que será que essas pessoas trazem de informação sobre a vida ser leve, a vida ser doce ou a vida ser amarga, né? A vida está duro, rígido. Porque muitas vezes a gente traz no sistema epigenético essa informação que vem, né? Essa informação. Então, se minha mãe... vou dar um exemplo aqui, né? Se a minha avó brigava com meu avô e ficava com aquela raiva, com aquela amargura, e ela passou isso para minha mãe, que quando o marido faz isso, tem que ficar com raiva, com amargura. E é minha avó diabética, minha mãe diabética, e eu olho para o meu marido e falo, tudo bem, a gente resolve. Eles estão vindo com uma informação epigenética, o sistema vem com essa informação da doçura, da insulina, do pâncreas, e eu falo, não, gente, para mim não é assim não, para mim é diferente. Meu corpo não precisa desenvolver a diabetes para me mostrar nada, porque eu já entendo que é diferente, tá? Dentro do sistema. Então, a doença, ela tem um para quê? Se a doença está repetindo no sistema, alguém tem um pino aí, né? A maioria das vezes são os terapeutas que são o pino da família aí, né?
o principal aí para ressignificar o olhar. Então, estão fazendo isso há várias gerações, as crenças que a gente traz, o modo de olhar a vida, e de repente vocês vêm para falar assim, não, eu quero ressignificar isso, eu não necessito adoecer para mostrar isso para ninguém. Eu posso, né, fazer diferente, que é o que a constelação fala, a psicogenealogia fala, outras terapias, inclusive a leitura biológica fala, né? A doença vem para quê? Para que você está doente? O que a doença quer te mostrar? Se eu entendo, ressignifico, não precisa mais de ter. Ela não faz sentido mais para a gente, né? Então, a gente olha, muda o óculos, né? Que é isso que a gente faz ou tenta fazer com os nossos pacientes, mudar o óculos, né? Então, o terreno miasmático, ele conta muito também no processo de adoecimento. A constituição é uma resultante fenotípica, representando o terreno, o conjunto de condições genéticas relacionadas a tecido e funções orgânicas, determinantes da tendência ao desenvolvimento de reações de defesa e de doença, e representando hereditariedade, uma condição potencial que pode ou não levar à enfermidade, que é o que eu falei, né? Eu vou escolher olhar da mesma forma e adoecer nos mesmos órgãos, ou eu vou escolher não ter esse olhar, eu vou mudar a minha ótica, né? Então, dependendo do meio e das tendências evolutivas orgânicas, é claro que eu já tenho, se eu tenho, mesmo que 5% a tendência genética, eu tenho mais predisposição do que uma pessoa que não tem na família nenhuma tendência, né, dentro da genética, do DNA. Dependendo do meio das tendências evolutivas orgânicas, se deduz que os caracteres anatômicos e funcionais da constituição, embora fundamentalmente determinados pela hereditariedade, podem ser alterados por fatores modificadores do meio ambiente, justificando ser a constituição uma resultante fenotípica do genótipo individual. Ou seja, a mesma coisa, se eu olho a vida com outro olhar, se eu trago mais doçura, se eu não guardo rancor, não tenho para que meu corpo adoecer, mesmo que eu venha de uma família com o mesmo adoecimento. Faz sentido para vocês essa informação? Sim. Tudo bem? As tendências para enfermidade estão arraigadas em disposições do terreno e as patogenesias põem em relevo essa predisposição constitucional, sob forma de sintomas psicofísicos que configuram o comportamento peculiar do indivíduo em sua adaptação, delineando verdadeiros arquétipos da personalidade mórbida. Entretanto, o medicamento que cobre a totalidade dos sintomas de um doente crônico ou seu remédio de fundo não é necessariamente o remédio constitucional do indivíduo, pois se assim fosse, um único medicamento o acompanharia durante longa etapa ou toda a sua vida. Alguém aqui achava ou acha que nós somos Gabriela? Eu vivi assim, eu cresci assim, eu morri assim, eu vou ter o mesmo medicamento para toda a vida, o eterno e sempre? Não, porque nós estamos em constante modificação. O tempo todo estamos modificando. Se acontece algum fato que eu tenho um trauma traumático na minha vida, algum acontecimento que me mexe, que marca, que eu fico mais emocionada, ou mais sentimental, ou mais triste, com certeza eu vou tender a ter outras personalidades, tá? Eu vou tender a passar de uma constituição para o outro, que a gente fala que é uma constituição do momento, tá? Um simílimum do momento. Isso, Vera, um simílimum para cada momento da vida. Dentro da matéria médica, vocês já viram que tem uma parte que são medicamentos
que são seguidos, eu esqueci o nome. Que seguem bem. Como é que é, Juliana? Complementares? Complementares, obrigada. Esses medicamentos complementares muitas vezes nos ajudam a observar de quais personalidades e constituições a pessoa passou e tem tendência a passar ao longo da vida. Por exemplo, vocês sabiam que a pulsatila mais adoecida, ela tende a virar um outro mineral? Quem sabia disso? Vocês sabiam? Não, ninguém sabia. Ninguém sabe nem o medicamento que tende a ser, então. Se vocês não sabiam disso, uma pulsatila cronificada, ela tende a virar uma silícia. Pasmem. Uma pulsatila cronificada, ela tende a virar uma silícia. Aquela chorosa, amorosa, que é carinho, ó, não saio daqui, silícia, não saio daqui. Ninguém me tira, não, por favor. Se alguém mexer com a minha estrutura, eu adoeço. O medo depois é de tirar ela daquela estrutura. Não chora mais tanto, continua com problemas respiratórios, tende a ter rinite e sinusite, mas vão evoluindo tem tendência a certos medicamentos, tá? Então, a gente não é uma coisa só ao longo da vida, graças a Deus, né? Se ela fica mais lética, ela tende a virar uma silícia. Sim, Berta. Essa referência está no livro do Sankaran, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aqui os livros que eu tiro de referência. Nátron evolui para açúcar às vezes, isso mesmo, Vera. Exatamente, são os medicamentos que tendem a virar outros, né? Dependendo da sua evolução, da vida, da constituição, enfim. Disposições constitucionais e bioarquétipos. As tendências para a enfermidade estão arraigadas em disposições do terreno e as patogenesias põem em relevo essa predisposição constitucional, sob forma de sintomas psicofísicos, que configuram o comportamento peculiar do indivíduo em sua adaptação, delineando verdadeiros arquétipos da personalidade mórbida. Ou seja, o que a gente vai ver, como aquela pessoa silícia vai chegar para a gente, como a pessoa apsmelífica vai chegar para a gente, quais as reações, como ela vai reagir em diversos momentos da vida, igual a gente fez agora, né? Como que é o Will Smith agora depois do soco, é um Nux. E se ele fosse um Nátron, ele ia guardar pro resto da vida, né? E se ele fosse uma pulsatila, né? Ia ficar chorando lá, todo triste, querendo o carinho da esposa, tá? Então, cada personalidade, cada constituição reage, tem formas reacionais diferentes. Olha aqui, pessoal. Quem lembra, né? Esse gato que acabou com as drogas e agora tá super bem de novo, né? Tá, pelo menos até onde eu sei, aí ele melhorou bastante, né? Saiu das drogas, começou a fazer atividade física, enfim. Disposições constitucionais e bioarquétipos. Entretanto, o medicamento que cobra a totalidade dos sintomas de um doente crônico ou seu remédio de fundo não é necessariamente remédio constitucional do indivíduo, pois se fosse, ele acompanharia ao longo de toda a vida, é o que eu tinha falado, né? Por isso que é importante a gente perguntar como a pessoa era antes do adoecimento. Eu tive um caso muito legal essa semana, eu estou atendendo uma pessoa laqueses, toda laqueses, assim, tô muito laqueses, né? E foi um medicamento realmente que cobriu. Em 15 dias ela virou e falou assim, eu tô me sentindo como eu não me sentia há 20 anos. Eu não imaginava voltar a ter tanta vitalidade e ânimo para a vida como eu tô sentindo agora. Por quê? Porque foi a totalidade dos sintomas. Quando a gente acha o similimon, pá, a gente faz a pessoa trazer a essência dela.
ela volta lá atrás. E o que a gente ouve é isso: eu estou tão vital, a minha vitalidade aumentou, parece que eu tenho 20 anos a menos, né? É quando a gente percebe que realmente acertamos o medicamento, a gente está trazendo a essência da pessoa novamente. A gente está trazendo o reequilíbrio dela novamente, né? É quando cai assim, ó, pá, né, chave e fechadura mesmo, simílimo mesmo, ele vai cobrir todos os sintomas. A Sol está perguntando, mas quando a pessoa está vivendo esse miasma, eu trato o que primeiro? Eu sempre coloco o simílimo? Depende. A gente sempre vai repertorizar para ver o que está cobrindo o maior número de sintomas do momento. Hahnemann usava os nosódios miasmáticos, né? Psorino, medorrino, luesino, somente depois de tratar o simílimo. Não deu certo o simílimo, ele entrava com os miasmáticos, né? Mas o que a gente tem que fazer? De qualquer forma, a gente tem que fazer uma avaliação para achar o medicamento que cubra o maior número de sintomas daquele momento. O que ele está passando agora. Lembrando de pegar o histórico anterior, porque se ele vier com sintomas antigos, a gente já sabe que é sintoma antigo, né? E sabendo que é sintoma antigo, a gente sabe que o medicamento, pela lei de Ehring, está... Beleza, está correto. Tudo bem? Então, sempre a gente vai repertorizar, repertório, faz repertório, olha a constituição, matéria médica e escolhe o melhor medicamento para aquele momento. Hahnemann e o... Oi. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, Divane. E quando, por exemplo, pode acontecer que uma pessoa teve uma infância muito turbulenta, né? Muito desequilíbrio na família, tal, passou por muito desequilíbrio, na adolescência também, até na fase adulta, e aí, com o passar dos anos, né, com a idade, vai amadurecendo, e, por exemplo, tinha a mesma característica do que o Will Smith fez, né? Foi lá e meteu um soco. Aí hoje a pessoa já pondera, já para pensar, né? E aí quando você falou assim que a paciente falou para você, nossa, eu estou me sentindo como há muito tempo atrás, né? Então ela voltou na essência dela. Mas e quando esse voltar, porque a gente tem a sensação, ou a gente pensa, que a gente vem equilibrado e com o passar dos anos, com as dificuldades, com as coisas, a gente vai se desequilibrando em algumas características, né? Vamos dizer assim, vai desequilibrando e vai adquirindo até passando de uma personalidade para outra. Certo. Mas pode ser que, às vezes, pelo fato da infância turbulenta, já começou uma infância desequilibrada e chegou um certo momento que até começou a se tratar e foi se equilibrando. E hoje, por exemplo, no momento, está mais equilibrado do que há uns anos atrás, vamos dizer assim? Sim. Mas e aí? Se você está perguntando se ele tomar o medicamento, ele vai voltar para o desequilíbrio? Não, é como que você vai compreender, então, que ele encontrou o equilíbrio pleno dele, sendo que, vamos dizer que nesse momento, por mais adoecido que ainda esteja, está no momento mais equilibrado. E, Divane, eu sempre vou atrás da queixa principal dele. Entendi. Porque se ele fala assim, ok, lá atrás ele teve vários problemas, mas ele chega hoje com um problema de insônia. Qual que é o desequilíbrio hoje? É a insônia. Ele voltar no equilíbrio de quando ele estava sem insônia, é isso que eu vou chegar. Ele não vai, não é porque ele volta e tem a sensação lá atrás que ele vai desequilibrar. O que pode acontecer é ele, a gente com o descascar das cebolas, a gente fazer com que ele volte lá atrás no que ele fechou lá na gaveta, no porão do inconsciente, e ele olhe para aquilo ressignificando e curando aquilo.
Não pior, mas muito melhor, porque hoje ele é uma outra pessoa. Só que quantas vezes a gente pega os pacientes que têm lapsos de memória que não lembram o que aconteceu lá, porque realmente não quer lembrar, não quer mexer. E com a homeopatia, o que acontece? Vem sonho, vem sensação, vem sentimento, que faz com que ele volte e ressignifique e olhe para aquilo. Porque se ele veio procurar a gente, é que alguma coisa não está bem. Pode ser uma insônia, mas na verdade é algo mais profundo que ele precisa olhar. Entende? Faz sentido para você? Faz, sim, com certeza. Tá? Então a gente sempre vai através desse olhar, tá? De nada. Então aqui, Hahnemann e os tipos sensíveis a determinados medicamentos. Então, Hahnemann reviveu a noção do indivíduo, mas não se ocupou da morfologia. Apenas percebeu que as patogenesias encontravam melhor ressonância em determinadas constituições, ou que determinados medicamentos encontram em determinados tipos morfológicos melhor resposta. A sua preocupação maior foi a homeopatia, a lei do semelhante e o desejo de se aprofundar no sistema, com base na individualização, o que levou a distinguir certas constituições predisponentes. O remédio constitucional se confundia com o remédio de fundo, isto é, aquele que cobre a totalidade dos sintomas. Então, o que acontece? Na época do Hahnemann, ele não importava muito, né? Mas ele sabia que, por exemplo, o natrum muriaticum eram constituições mais magras, que o medicamento, os experimentadores provavam e tinham maiores patogenesias. A calcária eram pessoas mais gordinhas, com a pele mais branca. A Ignatia Amara eram pessoas mais morenas, magras. Então, ele sabia que tinha esse tipo de constituição. Mas para ele o mais importante era realmente chegar naquele simílimo. Ele se importava com o que ele tinha de recurso, né? Que era o maior número de sintomas ali que o medicamento cobria do paciente. E a gente vai falar um pouquinho de constituição e temperamento. Então, olha lá. Enquanto constituição representa aquilo que o indivíduo é, o temperamento traduz aquilo que ele se torna. Traduzindo a primeira, uma condição estática, né? O que eu sou de essência, minha constituição, enquanto o segundo, uma constituição dinâmica, que foi o que aconteceu com Smith, né? Um temperamento. A gente via uma constituição, mas será que ele tem aquela constituição nux? Ou foi uma coisa momentânea do temperamento dele naquele momento, por ele sentir uma agressão verbal? Do nascimento à senescência, o homem sofre uma série de diferentes desequilíbrios conforme a sua constituição e temperamento, justificando inclusive sequência de medicamento mais ou menos determinada, que é o que eu falei. Os chamados remédios de temperamento, a exemplo de tuia, silícia e natro, correspondem a quadros metabólicos, que se desenvolve sob sintomatologia diversa, na dependência da constituição, o mesmo sucedendo frente ao fato nocivo atuante. Então, é o que eu falei, ao longo da vida, a gente pode adquirir temperamentos, né? Minha constituição, a de vocês é a mesma, mas temperamento diferente, né? Como que eu vou lidar com fatores diferentes durante a vida? Padrões de temperamento delineados por Hipócrates. Distinguem-se 4 padrões de temperamento delineados desde Hipócrates. É o linfático, sanguíneo, bilioso e nervoso. Em cada um deles, a predominância metabólica assegura sinais e sintomas, determinando tendências mórbidas mais ou menos definidas. Então, a gente vai passar aqui esses padrões. Lembrando que eu vou disponibilizar esse slide, tá? Quem não quiser, não precisa anotar. Quem quiser, fica à vontade. Temperamento linfático ou digestivo. Nele predomina o anabolismo, cuja função é utilizar as substâncias fornecidas pelo tubo digestivo para o crescimento. O transporte é feito pelo sistema linfático, o que predispõe esses indivíduos a doenças digestivas e linfoganglionares, dos gânglios e linfonodos. Típico estado fisiológico da infância.
recepção e absorção de nutrientes para crescer. Então, essa constituição, né, esse temperamento linfático ou digestivo é essa carinha, né, mais cheinha, ele retém mais, né, tem uma recepção e absorção de nutrientes para se desenvolver. Tratamento linfático ou digestivo. As características dessas pessoas são: tem uma face mais arredondada, bochechuda, musculatura flácida e expressão dócil. Suas doenças, embora violentas, tendem a cronificar. Por terem lentidão global, apresentam plenitude após comer, flatulência, gases e mau hálito. Resistem mais ao jejum que ao sono. Pessoas rotineiras, indecisas nos gestos e atitudes, andar lento, tranquilos, mas não preguiçosos, tá? Então, essas são algumas características do temperamento linfático. Demoram a aprender, mas não esquecem jamais. São didáticos, detalhistas, colecionadores, indiferentes e pacienciosos. Os indivíduos linfáticos têm uma pele úmida e fria, pulso fraco, poucos pelos, cabelo fino e são predispostos a catarros crônicos, intolerância ao leite, distúrbios de dentição, verminose, etc. Agora a gente vai para o temperamento. Então, essas são características, tá? Depois eu vou deixar para vocês aqui, para a gente ver, vocês lembrarem desses temperamentos linfático ou digestivo. O sanguíneo respiratório é o sistema respiratório e cardiovascular que predomina, onde as trocas gasosas no interior dos pulmões nos darão um catabolismo aeróbico. Tem um temperamento da adolescência. As reações são intensas e a atividade cardiorrespiratória é maior. O humor predominante é o sangue. Então, inflamações violentas com reações generalizadas podem ocorrer. Eles são sanguíneos, né? O próprio nome já fala. Ele é sanguíneo, né? Ele vai trabalhar cardiovascular, vai trabalhar o sistema respiratório. E quais as afecções mais comuns? Tuberculose, gota, erisipela, erupções em geral, doenças cardíacas são comuns nesse tipo temperamental. Os indivíduos sanguíneos têm pele rosada e quente, musculatura firme, transpiração abundante. Seu aspecto é saudável e harmônico, tem cabelos abundantes e flexíveis, um olhar penetrante e um andar firme e austero, tá? Vivaz, mas pouco trabalhador. Irritam-se facilmente, são impulsivos, francos, violentos, volúveis e não guardam rancor. Egoístas, vaidosos, generosos, inteligentes, brincalhões e de memória viva. De fácil digestão, tendem a ser comilões e têm um sono profundo e calmo. Já o biliar é o tipo musculoso, então a gente fala biliar ou musculoso. O humor é a bile, o catabolismo anaeróbico. Então, encontraremos nas pessoas deste tipo reações localizadas intensas, com envolvimento do sistema muscular, hepatobiliar, fígado e vesícula e renal. Características: o indivíduo maduro, esguio, de baixa estatura, veias e músculos bem definidos, pele áspera, seca e quente. Então, tem mais esse temperamento, tá? Bilioso ou muscular, que a gente chama. Com transpiração e diurese reduzidas. São constipados e têm a boca seca e amarga, cabelo abundante, pelos bem distribuídos, pulso rápido, olhar fixo, penetrante e expressivo. Os indivíduos da constituição biliar não toleram o jejum e comem muito, porém dormem pouco e se cansam facilmente. E o último temperamento nervoso, o atrabiliar, a deficiência excretora ou de eliminação celular própria da idade avançada. Caracteriza o temperamento nervoso ou atrabiliar. Como os processos funcionais já estão lentos, teremos esclerose e calcificações, com a capacidade adaptativa diminuída. Tudo típico da velhice. Indivíduos de pele terrosa, dura, seca e fria. Os músculos bem marcados, mais flácidos, bem característico dos idosos. São magros, com expressões tristes, lábios finos, olhos fixos, secos, voltados para o chão. Cabelo quebradiço, pulso fino e lento. São pessoas frágeis, digestão lenta, apetite caprichoso e fraco.
Doenças como catarata, gangrena, litíase em geral, que são pedras, e distúrbios mentais são comuns. Eles são teóricos, falam pouco, com voz lenta, baixa e triste, dormem mal e têm pesadelo. Excitam-se e agem viva e pessimistamente. Ávaros, egoístas, desconfiados, rancorosos, vingativos, solitários, com memória fraca, mas imaginativos e intuitivos, céticos, detalhistas e supersticiosos, bem característica dos idosos, né? Em homeopatia, entretanto, o homeopata dispõe do recurso do estímulo medicamentoso adaptado à totalidade sintomática, que se desenvolve sobre determinada totalidade constitucional, estabelecendo assim a sintonia do potencial farmacodinâmico ao modo reacional seletivo, inerente às diferentes constituições. Considera ainda para prescrição a coexistência de manifestações subjetivas, ligadas aos diferentes aspectos do terreno, sendo por isso o recurso da semelhança especialmente eficaz nas doenças crônicas e na profilaxia das doenças em geral. Então, mais importante do que a gente saber o tipo, né, sanguíneo, bilioso, é a gente trazer as características constitucionais, o que estão naquele terreno, né, o que a pessoa traz de informações para que a gente ache o medicamento simillimum dela, tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Então, a gente traz sempre essas informações, né, dessas características, e agora eu vou passar para vocês um medicamento homeopático, que é do SLAC, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o SLAC para vocês verem a visão de uma personalidade LAC, tá? Já que vocês, a maioria aqui, ou nunca estudou, alguém já estudou os LAC? Qualquer um dos LAC? Quem nunca? Levanta a mão. Nunca estudou LAC? LAC canino, LAC materno, LAC... Qualquer LAC, nem sabia que tinha medicamento do leite aqui. Nunca! Silvia, Carol, a Tati... Maravilha. Muito bem. Então, vamos lá, vamos ver. O medicamento do leite. Deixa eu abrir ele aqui por enquanto. Gente, já são 9h30, sério? Para mim ainda era super cedo. Mas o LAC é gostoso e ele não demora não, tá? Umas 10 horas a gente acaba. Vamos lá, um minutinho que tá abrindo o LAC. Ai, adoro falar dos LAC. Vamos lá. Obrigada, Camila. Já tá com saudade, né, Camila? Camila, vou ter que arrumar outra aula para você participar com a gente, senão você vai desequilibrar. Vamos lá. Então, olha só, pessoal, os medicamentos de leite. Vocês vão ver que as aulas das personalidades homeopáticas, eu não vou estar falando tanto de características físicas, porque física a gente abre o livro aqui e vê. Eu vou falar mais da característica constitucional, mental, sensação, que são referências de outros autores sem ser do Hahnemann.
Apesar de que o leite, medicamento de leite, ele foi descoberto há um tempo atrás, pouco tempo atrás, né? Quem começou o estudo dos medicamentos do leite? Deixa eu sair aqui rapidinho, só para mostrar para vocês. Eu tenho de referência esse livro, tá? Que Matérias Médicas Clínicas, os medicamentos de leite, do Máximo Mangiolavori. Ele é um argentino. Deixa eu só confirmar, gente. Ele começou a estudar, tá? Ele uma das atualizações, ele fez os medicamentos do leite. Excelente esse livro, para quem quiser, eu super recomendo, 520 páginas. Eu posso tirar uma foto se vocês quiserem e colocar lá no grupo, tá? Ó, ele só fala de medicamento de leite, tá? E eu vou contar para vocês agora o que falam os medicamentos de leite no geral, tá bom? Todo mundo vai sair querendo tomar um remedinho de leite, tenho certeza. Temos várias identificações aqui. O leite é uma substância exclusiva dos mamíferos, uma mistura complexa que fornece alimento fácil de digerir ao neonato e criança pequena, que os ajuda a crescer até que se tornem maduros para digerir alimentos que vão compor a sua dieta pelo resto da vida. Gente, quem aqui mamou no leite, no peito da mãe? Quantos mamaram aqui? A minha mãe fala que mamei pouco, porque ela tinha o bico do peito invertido. Tá. Então, ela tinha dificuldade para amamentar. Quem não mamou? Quem mamou muito pouco ou menos de 3 meses? Levanta a mão. Eu não amei nada. Não mamou nada? Quem falou? Eu, com certeza, devo ter mamado menos de 3 meses. Minha mãe Marina, Vera. Minha mãe falava que eu não pegava. Ok. Vamos ver, a gente vai prestar bastante atenção e hoje a gente vai olhar assim para nós, tá? Para os nossos pacientes, mas principalmente para nós. Para quem tenha mamado ou não, e para ver se vocês se identificam com... Já mamei há quase 2 anos. Nossa, Berta, bom, hein? Que delícia. Se vocês se identificam com esse medicamento, tá? Principalmente para quem não mamou ou que teve a perda da mãe muito cedo, ou que às vezes não foi criada pela mãe, enfim, tá? Ou mesmo crianças adotadas. Pode ser, nem sempre, tá? Não é que todo mundo que não mamou, que seja adotado, vai ter o medicamento do leite, mas tem grande possibilidade. Então, vamos ver aqui. O leite tem referência com o feminino e com a lua. Então, o leite, ele tem uma relação simbólica com a lua, que é associado à mãe, ao feminino, ao inconsciente. O leite e a lua são brancos e o seio também se assemelha à lua. E o primeiro medicamento homeopático produzido a partir do leite foi o Lactaninon, que é o leite da cadela. Presta atenção, pessoal, como se manifestam as personalidades deste grupo. Identidade... Oi? Bem, você. Oi, tudo bem? Quem entrou aqui? Tudo bem. Alguém falou. Identidade familiar, para os medicamentos de leite, a ideia de família se aproxima de uma grande entidade que se estende ao longo de muitas gerações. Então, primeira coisa é a gente pensar que o leite vem dos mamíferos e o reino animal, todos os medicamentos do reino animal, eles têm essa necessidade do coletivo. Presta atenção, todos os medicamentos do reino animal, eles têm uma necessidade de estar no coletivo, na família, no grupo. Se isso não está com ele, desequilibra. Então, se ele tem a sensação da exclusão da família ou do grupo, ele desequilibra, tá?
Pode fornecer segurança, mas também é sufocante. Então, a gente vai ver hoje só do lac canino, mas tem lá outros tipos de lac que eles se sentem sufocados. Falam, ai, não, deixa eu respirar, eu quero ficar longe da família. Não quero essa sensação de estar junto, porque me sufoca, tá? Eles se identificam profundamente com a família, tornando-se dependente do sentimento de serem aceitos. Então, pode ser com a família de origem, pode ser na família atual, ou pode ser num grupo, tá? Essa sensação pode ser no grupo da igreja, no grupo do esporte, ou na família. É qualquer família, a gente fala num todo, tá? Não há agrupamento em que a pessoa se sinta confortável. Então, nem sempre é a família de origem. Pode ser que ela tenha essa sensação na família de agora que ela constituiu, tá? Como se manifestam? Olha a importância, gente. Como se manifestam as personalidades desse grupo? Abandono e separação. Por isso que a gente fala do leite. Os medicamentos do leite têm muita dificuldade para lidar com perdas, de modo que até as mais insignificantes podem produzir reações intensas. Pode ser uma separação assim, a mãe, LAC, personagem LAC, que a filha sai de casa, né? A síndrome do ninho vazio. Ou aquela filha que precisou estudar fora e não consegue desvincular esse amor, esse laço, o cordão umbilical com a mãe, tá? Eles têm muito medo de serem rejeitados e abandonados. Olha isso, vão identificando aí se alguém identifica com LAC, né? Agora eu estou falando do geral, tá? De todo o grupo dos LAC, tá? Na verdade, os LAC tem mais de 15, eu acho, medicamentos do LAC, tá? Mas agora é do LAC em geral. Eles precisam pertencer ao grupo ou rebanho. Então, eles precisam de aconchego, cuidado, nutrição, acalento, afeto, necessitam de segurança dentro do grupo, tem que ser aceito pelo grupo. Eu me submeto para ser aceito. E grande conexão com a família, pai, mãe, irmãos. Pessoal, muitas pessoas, presta atenção, muitas pessoas com dependência de álcool ou drogas necessitam de LAC. Porque quando a gente pega a sensação predominante, é a sensação do abandono. Cocaína, cheiro, nariz, pai. Dependência de pai. Álcool, o líquido é mãe e o álcool do fervor, do calor é pai. Dependência dos dois. Então, cada droga, cada líquido, ele tem uma dependência diferente. Muitas vezes é aqui, ó. Não teve aconchego, não teve cuidado, não teve nutrição, não teve segurança, não foi aceito dentro da família, é um medicamento LAC. Por isso, vocês nunca perguntem assim, ai, qual que é o medicamento para alcoolismo? Uma pergunta sem lógica dentro da homeopatia, tá? Por quê? Porque não é o medicamento, é a pessoa. O que a pessoa está precisando? Qual que é a sensação que ela tem? Qual que é o prazer que dá quando ela usa droga ou ela bebe? Ah, eu me sinto parte do grupo. Quantos adolescentes a gente ouve que fumam, entram nas drogas porque necessitam se sentir parte de um grupo, porque dentro de casa eles não se sentem acolhidos. Então a gente precisa olhar para isso com outro olhar, tá? Isso aqui pode entrar em vários casos, várias patologias, vários sintomas, vários tudo. Ó, como se manifestam, né? Luta pela supremacia dentro do grupo. Tem uma concorrência dentro do grupo. Os animais, né? Os medicamentos do reino animal, eles têm a necessidade, eles têm dentro deles quem é maior, quem é o menor. A hierarquia é muito importante para eles. A hierarquia, tá? Então, o que acontece? Pode ter inconsciente essa dependência, nessa luta por ser o grande dentro do grupo, ou a não poder ser o menor. Então, quando os pacientes chegam também com essa sensação da disputa,
ou eu sou maior e o outro é o menor, ou o outro me faz inferior, também tende a ter ser dos medicamentos de LAC, tá? Estabelecem quem é superior e quem é inferior. Conflito em relação à sexualidade, sentimento de culpa, também existe, tá? Sensação de sujeira, a gente vai ver no LAC canino, tá? A sensação de que o sexo é sujo, a sensação da sujeira mesmo, né? Isso também é bem visível nos medicamentos de leite. Integração de instintos. Alguns suprimem sua cólera porque é inaceitável para a família e poucos podem demonstrar quem realmente são com condutas opositivas. O que o cachorro faz, né? Quando os animais, na verdade, né? Quando o dono briga com eles. O que eles fazem normalmente? Quem tem cachorro aqui? Quando vocês dão bronca no cachorro, como é que ele reage? Ele avança em vocês? O que ele faz? O rabinho entre as pernas. Sai com o rabinho entre as pernas. Porque eu preciso ser aceito. Então, eu faço de tudo para o meu grupo. Sim, senhora, não, senhora, para eu ser aceito. Os LAC têm a necessidade de ser aceito. Então, se eu tenho a necessidade de que alguém me aceite no grupo, eu coloco o rabinho entre as pernas e, ó, tchau, tchau, fico lá no meu cantinho, tá? Vocês vão ver, eu tô falando do cachorro porque os outros medicamentos de LAC comportam diferente, tá? O gato comporta diferente, então o LAC felino é diferente, o LAC caprino é diferente, tá? Então, cada LAC ele tem um comportamento diferente. Os medicamentos, alguns suprimem sua cólera. Os medicamentos do leite têm dificuldade em lidar com os prazeres da vida, pois fazem mais para agradar os outros, pois precisam ser aceitos, do que para seu prazer. Eu já conheci pessoas que quando eles lidavam assim com a família, né, com pai e mãe, extremamente LAC, e quando os pais faleceram, ele não sabia a identidade dele. Ele falava assim, eu não sei quem eu sou, porque a vida toda eu fiz tudo para agradar, eu mudei, né, eu suprimi a minha personalidade para fazer o que eles queriam e agora eu não tenho nem personalidade. E a gente percebe isso muito comum, tá? Ou quando é uma esposa com o marido, né? Então, todas essas... Quando as pessoas chegam, né, com um relato de mudança de comportamento para agradar, para ser aceito, a gente precisa prestar atenção em LAC. Como se manifestam as personalidades desse grupo? Histórias de abuso, medos de cobra, é impressionante como tem medo de cobra, e gostam de cuidar de crianças, têm um sentimento materno aflorado, porque eles olham para a criança e eles se conectam com a história deles familiar. Então, o que eu não tenho, eu vou dar, eu vou passar o amor, né? Eu vou me conectar e fazer diferente. Então, tem isso muito aflorado, o sentimento materno mesmo aflorado. Eles têm temas, né, de ataque, defesa, eu sou atacado, ele me ofende. Eles obedecem à hierarquia, quem é maior, quem é menor dentro do grupo. Ele tem um forte desejo ou intolerância ao leite. Outros temas como sexualidade, agressão, atratividade, ciúme, competição e sobrevivência. Questões de vínculo entre mãe e filho, tá? Muito vínculo. Vivem um conflito de infância, de criança, sonhos de serem abandonados, ou eles sonham com crianças abandonadas, ou tem essa sensação muito forte dentro deles do abandono. Ele tem ilusão que é inútil, sem valor, eles nunca são bons o suficiente, querem ajudar as pessoas, têm sonhos que ajudam as pessoas, preferem ajudar
que serem ajudadas. Aí, o que vocês lembram quando eu falo assim? Ah, gosta muito de ajudar, prefere ajudar do que ser ajudada. Que medicamento vocês lembram? Fósforo. Fósforo. Mas, olha só, não é porque a pessoa falou que gosta de ser ajudada que eu vou falar, ah, então é fósforo. Não, 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 não. Tá? Não caiam nesse equívoco. A gente precisa ouvir a história, ver o que está por trás dessa ajuda. E aí, olha a diferença, gente, presta atenção. Um fosfórico, ele vai falar assim, eu gosto de ajudar, e você vai perguntar assim, o que é o melhor em ajudar as pessoas? Por que você gosta de ajudar? O que é o melhor nisso? Aí ela vai falar assim, nossa, porque eu amo ajudar a humanidade, eu quero que as pessoas evoluam, eu adoro ajudar os animais, eu vou até o final com um projeto social, ok? Um fósforo. E o LAC? Você vai fazer a mesma pergunta para o LAC. O que é o melhor de você ajudar as pessoas? Ah, é porque se eu ajudar as pessoas, eles vão me incluir dentro do grupo. Eu vou estar pertencendo àquele grupo, eu vou fazer parte daquele grupo porque eu ajudei. Vocês viram a diferença? O fósforo ajuda porque ele ama ajudar, porque ele ama a humanidade, porque ele olha para o bem-estar geral. O LAC não. Ele vai ajudar porque ele precisa, ele tem a necessidade de estar dentro do grupo. Eu preciso pertencer ao grupo. Ah, se eu não ajudar, eles vão me excluir. Olha isso, olha a frase de LAC. Se eu não ajudar, eles vão me excluir. Ou seja, ele tem a necessidade de ajudar para pertencer. Né? Então, é aquele que vai ajudar a distribuir sopa na rua, vai fazer tudo igual fosfórico, mas a pergunta é, qual a finalidade de você ajudar? Ajudar por ajudar, ok, mas qual que é a finalidade? Para que você ajuda? Entende? Como a gente tem que aprofundar na pergunta, porque senão fica muito superficial, aí vocês dão fósforo, vocês dão mineral e o cara é animal, perdeu. Já era, não vai ter similitude, tá? Então, tem que aprofundar nas perguntas para a gente ter o que realmente está pegando naquela pessoa. Proteção das mães para a criança, necessidade de proteger, né? Como que é as mães com o grupo, com os filhos, né? A necessidade do apego, do afeto, do carinho, de estar perto. Confusão imprecisa relacionada ao eu, quem eu sou, o que eu quero. Estão falando de conexão e desconexão, separação, desenvolvimento do ego, do eu. Então, muitas vezes as personalidades que estão perdidas, né? As pessoas chegam e falam, nossa, eu não sei mais quem eu sou. Eu estou perdida aqui na minha identidade. Lembra do LAC. Primeira pergunta. Onde foi que você se perdeu? Em qual momento? Ah, eu me perdi quando eu tive que fazer faculdade de medicina e eu queria gastronomia. Fiz porque meus pais queriam que eu fizesse. Perdeu a identidade para agradar o todo, o rebanho, a família. É indicativo de LAC. Vocês estão entendendo quantos casos, muitas vezes, a gente acha que é outra personalidade que a gente estudou no curso e, de repente, hoje você está olhando e falando, caramba, mas eu dei aquele lá e, às vezes, a pessoa era lá, que tem tudo de LAC, né? Alguém já identificou aí? Se identificou alguém de LAC? Já? Ótimo. Márcia, beleza.
E aí eu vou falar do lac canino. O lac canino, um medicamento do... Ah, vamos lá, vamos para as perguntas. Ah, é pergunta ou vocês levantaram porque vocês falaram que se identificaram? Ah, tá bom. Se quiser perguntar, pode levantar também, tá? Então, o cão apresenta semelhança com os humanos, o que faz deles companheiros e atraentes. A sua lealdade à manada é percebida pelos humanos como amor e amizade, sendo que o cão considera seu guardião humano como um membro da sua manada. Então, quais as características, né, dos medicamentos LAC e dos cães? A gente sempre vai fazer associação com o que a gente está falando, né, no caso, o cachorro, com o que ele representa dentro da homeopatia, da personalidade. Então, vão ter características de lealdade, estarem alerta, segurança, confiabilidade, amizade, amabilidade, etc. O sentimento central de lac canino é: eu não sou bom o suficiente, eu me odeio, eu sou gordo e feio, me sinto sujo e horrível. Por que tem que ser assim? Ninguém gosta de mim ou pode gostar de mim. Eu não sou inteligente o suficiente, tudo que eu digo é estúpido e tolo. Tenho desprezo de si mesmo, ilusão que é menosprezada. Então, tudo isso está dentro de lac canino. Então, motivos da consulta, tá? Normalmente, por que eles procuram a gente? Abandono. Tem medo que a família o abandone, caso não acate as exigências familiares. Ele está intimamente ligado com as ideias da família e se sente dominado e sufocado por ela, como se não pudesse fugir da sua influência. Dependente, ele se sente muito dependente das famílias, tanto de origem paterna como materna, quanto a nuclear, que é do cônjuge. Identidade familiar, ele se sente tão grato pela família e sua história que tem a sensação de ter uma dívida com essa família que precisa pagar. Portanto, ele sente que deve se adaptar e satisfazer os gostos da família, já que eu tenho essa dívida inconsciente para com eles, tá? Então, pode carregar também essa sensação de culpa, de dívida e que precisa agradar a família a todo custo. Integração de instintos, ele pode sentir-se bloqueado na expressão de quem ele verdadeiramente é e quem a família quer que ele seja. Se ele fizer o que deseja e não for o que a família quer, ele pode se sentir sujo. Ele teme machucar os outros, seja fisicamente ou com palavras. Por isso, tem grande dificuldade em dizer não. Nossa, já identificamos várias pessoas aqui, né? Muita dificuldade em dizer não, porque ele precisa agradar a todo mundo. Dificuldade em tomar decisões. Tem medo de mudança, indecisa, porque teme não agradar sua família. Por isso, pode reprimir seus sentimentos e emoções. Dependência e independência. É um dos mais dependentes de todos os LAC. É fortemente amarrado à figura materna e sente que deve adaptar-se ao que eles querem. Sou o que você quiser que eu seja, né? Igual essa figura aqui, ó, o menino imitando a mãe. Eu sou o que você quiser que eu seja, tá? Não tenho o direito de ser quem eu sou. Submissão é um dos medicamentos mais adaptáveis e submissos da matéria médica. Imaturidade, geralmente é jovem e com atraso no emocional, excessivamente dependente da família e do cônjuge e incapaz de se colocar por si. Então, normalmente a gente percebe muito essa imaturidade, tá? Por quê? Porque tem uma dependência tão grande que aquela pessoa que vai não consegue sair de casa para comprar uma roupa sem alguém ir, porque tem que falar se tá bom ou não tá bom, se gostou ou não gostou. Eles não conseguem, muitas vezes, ter a própria opinião por conta da aceitação, tá? E os sintomas físicos? A pessoa vai sentir cefaleia, inchaço, sensação de inchaço na cabeça, retenção líquida, tem a sensação de peso e congestão, dores que aparecem nas metades do corpo, direita e esquerda,
difícil de gestão, come demais e depois se sente culpado, são sensíveis à luz, apresentam vertigem associada a diversas patologias, como cefaleia, rigidez e contratura cervical, náusea, erupções cutâneas, pode apresentar muita vontade de ingestão de leite e derivados, mesmo fazendo mal, tá? Ele tem muita vontade de tomar leite e derivados. Sonhos com membros da família, vivos ou mortos, sonha com animais, vermes, cobras, insetos, reprime sua expressão emocional por medo que seja inadequado ou magoe alguém. Descompensação, pode sentir-se deprimido, angustiado e perdido. E me diz, me fala o que devo fazer. Ele não consegue ter a opinião própria, né? Por conta desse medo do julgamento. E um caso clínico para a gente ver, vamos lá. Ah, não, o caso clínico é da próxima aula do curso. Gente, LAC, os medicamentos de LAC são extremamente importantes. Eles devem ser estudados por todos vocês, porque eles abrangem um grande número de pessoas que a gente não tinha nem noção. Antes de eu estudar LAC, eu não tinha nem noção do tanto de pessoas que eu já atendi achando que fossem outros medicamentos e não são. São medicamentos do LAC, tá? E aí, queria perguntar se vocês gostaram da aula, que agora eu vou falar da grande surpresa e novidade. Quem gostou aí, me conta se gostou, o que gostou, se acharam interessante os LAC, se identificaram. Eu gostei muito, Flávia, porque você traz essa possibilidade da gente perceber que na característica do indivíduo, Sim. Ele traz características marcantes e muitas vezes, quando você vai indicar um vegetal ou um mineral para o paciente, não ficar muito preso só nesses dois elementos. Existe uma outra possibilidade que vai tratar essa sensibilidade, essa dificuldade emocional que ele tem. Você acabou de apresentar o LAC e nós temos muitas pessoas que têm essa necessidade de aprovação. E ele é um deles. Então, se eu tenho que ter a aprovação dos amigos, da família, do grupo, para comprar uma roupa, para tomar uma decisão, nós temos muitas pessoas hoje que têm essa dificuldade de decidir e escolher o caminho a seguir. Em tudo, na carreira, na vida, na profissão, na roupa, na comida, no que vai fazer, como vai fazer. Então, ele é mais uma opção para que nós, homeopatas, né, poder prescrever e complementar o tratamento. Achei brilhante a sua exposição, que bom, viu? Fernanda, muito obrigada, que bom, fico muito feliz. Márcia, pode perguntar. Flávia, eu estou engatinhando ainda, né, na homeopatia. Cada aula é um aprendizado. E, assim, o interessante é que todas as vezes que você fala de personalidades, o pouco de conhecimento de matéria médica que eu tenho, a gente começa a olhar dentro de casa, as pessoas amigas, como você falou, e você acha assim, nossa, tem tudo a ver com a última aula. Mas, por exemplo, agora que você falou sobre LAC, eu acabei de desconstruir várias informações que eu tinha dentro comigo, né? Eu tenho uma pessoa muito próxima que achava que ela tinha um perfil mineral. E você descrevendo, eu falei assim, não, gente, completamente equivocado, totalmente, né, por conta de algumas características. Então, assim, realmente, a gente tem a impressão de que está começando a ter uma base sólida, mas não, a gente tem um caminho muito grande ainda para percorrer. Essa questão do estudo da personalidade é muito importante mesmo. Eu acho que é o que falta na hora da avaliação, né, a falta do conhecimento das personalidades, né. Exato. Obrigada pelo seu depoimento. Que bom, estou vendo os depoimentos de vocês aqui. E aí eu tenho uma grande novidade, né? Adorei a aula, Marisol. Mesmo eu sendo veterinária, acho que ajudou muito a enxergar a meus pacientes. Marisol, e inclusive seus pacientes animais.
tá? Porque o abandono de um gato ou de um cachorro, o LAC encontra muito bem, tá? Para resgatar a essência, para traumas, quando são animais resgatados, né? A gente também consegue trazer os LAC para dentro, né? Aquele gatinho que não pôde amamentar e tem necessidade, né? E aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês primeiro as matérias médicas que eu utilizo. Eu vou falar do curso das personalidades, desvendando os segredos das personalidades, que tem 52 matérias médicas, com aulas já gravadas, com todo o material em PDF, que já está disponível. Já vou falar como que a gente vai fazer, mas eu vou mostrar a matéria médica que eu utilizo, tá? Em todo o curso. Do Vitoucas, Essências da Matéria Médica. Eu uso Conhecimento, Sensação e Abandono, que são remédios das serpentes. Eu falo bastante das serpentes também, tá? Então, tem bastante matéria médica que a gente quase não ouve falar nos cursos de homeopatia. A essência dos remédios homeopáticos do Sankaran. Eu amo porque ele dá a sensação, ele dá o mental, ele dá o físico. Se vocês quiserem, depois eu fotografo, tá? E deixo lá para vocês, lá no grupo. O que eu já falei dos medicamentos dos leite, né? Que isso aqui é bem legal. Homeopatia e os minerais, imprescindível do Jean Schouten, tá? A base de minerais todas eu peguei daqui, de outras também, né? Do Sankaran, porque ele fala de temperamento, de emoção, de sensação, não só do físico. E esse aqui que eu gosto muito, que eu até fiz um Reels dele, né? Homeopatia, Princípios e Métodos de Tratamento, da Andrew Luke e doutora Nicole Guedes, que é excelente. Essa aqui eu acho que está esgotadíssima. Eu comprei ele em 2009. Aqui, 2009. Mas vocês acham que vocês ainda acham no sebo. Ele é muito legal porque ele tem as características, olha. A Sol achou no sebo, que legal. Ele tem as características constitucionais das pessoas, né? Então, ele é um livro muito interessante também. Essas são as referências que eu fiz o curso, além de outras que eu pego da internet, mas como eu falei para vocês, ele foi basicamente, né? Eu não fiquei colocando muito sintoma físico, descrevendo matéria médica, eu fui direto na emoção, sensação, sentimento. Como que a pessoa vai apresentar para a gente? Como que ela vai chegar para a gente, né? Então, ela vai chegar com as características que eu vou bater o olho, eu vou fazer as perguntas, eu vou anotar, eu vou sentir, ela vai me passar a sensação, ela vai me passar o que aconteceu de trauma, emoção, e eu vou escolher a partir desse olhar da Constituição. Tanto que meus alunos, os que estão aqui, que já participaram do curso mesmo, do Desvendando os Segredos, eles são super rápidos no pensamento da matéria médica, porque a gente fala numa matéria médica, ele já capta de uma vez o que é. Por quê? Dentro do curso também eu passo filmes, trechos, trailers de filmes que são aquela personalidade, né? Igual esse tapinha do Will Smith, já vai lá para a nux vômica, né? A gente não vai esquecer da pessoa impulsiva que dá o tapa, né? Que é reativo. Então, eu sempre faço associações com filme, com séries, com desenhos, às vezes uma tiragenzinha de um desenho, algo para vocês identificarem e não se esquecerem daquela personalidade, porque é a forma como ela vai chegar para a gente, tá? Agora eu vou contar para vocês, na verdade eu vou passar lá no grupo como que funciona. A gente deu um super desconto que é só para esse curso, mas eu vou contar como é que vai ser. Peraí. Eu vou mandar lá no grupo e vou falar aqui, tá?
Quem está no grupo da Paula? Aquele grupo do Groupon? Sabe aquele Groupon com número de pessoas? A Camila faria de novo. Legal. A gente vai fazer da mesma forma, dando desconto, porque eu ia passar para a Paula, mas ia demorar muito. Eu falei, então eu vou fazer um grupo aqui, a gente vai dar o desconto máximo pelo número de pessoas que tiver, tá? Vou encaminhar para vocês. Então, olha só, são 2 módulos que podem ser comprados individualmente, não precisa comprar os 2. Cada um tem 26 matérias médicas, com aula, videoaula já gravada e o material todo em PDF. Eu vou mostrar aqui para vocês como que vai o meu material em PDF, tá? Depois vocês podem até encadernar, porque ele ficou muito bom. Eu pedi para uma amigona fazer e ela caprichou aqui nos materiais. Deixa eu ver aqui algum. Então, cada um tem 26 matérias médicas, ao todo são 52 matérias médicas, eu já acho aqui. Vai o material complementar, matéria médica, anexo em todas as aulas. O valor, ele está todo na Hotmart já para acessar, dividido em até 12 vezes. O valor atual, que é o que o pessoal pagou da assinatura por um ano, que eu fiz esse curso toda segunda-feira durante um ano, e agora eu condensei para virar um curso só, foi 910, 455 cada módulo. Então, como que a gente está fazendo? Acima de 10 pessoas, a gente deu 10%, acima de 15, 15%, e acima de 20, a gente deu 25% de desconto. Acima de 20 pessoas, é 364 cada módulo. Lembrando, você não precisa comprar. Você pode entrar lá, eu posso passar depois para vocês cada matéria médica que tem em cada, mas eu digo que os 2 têm matérias médicas muito legais e vale a pena. E acima de 20 pessoas, fica 350 cada módulo, ou seja, os 2 por 700 em 12 vezes na Hotmart. Então, a gente está fazendo isso por quê? Porque muita gente procurou para fazer, para não abrir. O que acontece com a assinatura? A gente abre a assinatura e você precisa, a cada semana, abre um módulo. Agora, não. Você quer assistir o módulo de fósforo, você já vai lá e assiste o módulo e já aprende como que é fósforo. Você quer ver LAC felino? Já abre lá e faz o LAC felino, né? Já olha como é que é, já pega, imprime. Então, todo o material já está lá dentro da Hotmart com o curso. Então, a gente vai deixar aberto, né? Eu vou deixar até porque as pessoas, muita gente não viu a aula. Eu vou mandar a aula para vocês, todo o material de hoje para vocês. E caso vocês tenham interesse, coloquem lá na lista e se vai querer uma ou as 2 matérias, né? Se vai comprar, não, eu vou comprar uma só, depois outra vez eu compro. Fiquem à vontade. Cada uma delas tem 26 matérias médicas, tá? 26 de cada módulo. Se vocês quiserem, eu posso colocar as matérias médicas dos módulos. Mas vocês vão ver que está tão dividido, assim, que tem matéria médica, né, que está em um, não está em outro, que eu amo esse curso, eu acho que é um curso que faz toda a diferença, ele faz um módulo complementa o outro, tá? Ele é da Hotmart, e o que a gente vai fazer? A gente vai esperar a lista, então amanhã, por volta de meio-dia, a gente fecha, olha quantas pessoas e vai passar o cupom de desconto para vocês. Aí vai passar o link da Hotmart e o cupom de desconto. Então é melhor vocês esperarem o cupom, porque na hora que tiver o cupom, vamos supor que fecharam 20 pessoas. A gente passa o cupom de 25% de desconto. O acesso é por 2 anos, tá? Pode tirar dúvida dentro da plataforma ou a gente vai também, já tem um grupo do curso que pode tirar dúvida a qualquer momento da matéria médica, que eu vou estar acompanhando vocês, tá? Durante 2 anos vocês têm acesso a todo o conteúdo. O legal do PDF, eu vou abrir aqui para vocês, do material, é que vocês encadernam e fica um material
lindo e muito interativo, né? Eu vou abrir aqui o que eu vou passar para vocês. Ó, lac caninum, lac defloratum, lac materno, lac felino, lac llama, lac acino, lac leonino, lac delfino. Todos esses lacs têm dentro do curso, tá? O lac caninum, deixa eu ver aqui o PDF dele. Medicamento do leite. Só para vocês verem como que o medicamento vai, tá? O PDF do medicamento. Ó, então ele vai assim para vocês, né? Imprimirem. Ó, o medicamento do leite sempre vai ter uma imagem. Não abriu, Flá. Não? Ah, tá. Deixa eu abrir aqui. Obrigada. Agora vocês estão vendo? Então vai sempre vir aqui com a capa, aí falando qual medicamento, a figura do medicamento, a explicação, né, do que estava lá no slide, as características, o sentimento, descompensação. Então, tudo que foi passado no slide, ele vai estar aqui no PDF, tá? Todas as características principais. Então, fica bem completo. E fora o PDF, eu também deixo lá disponível os slides, tá? Então, vocês podem tanto imprimir o PDF, como imprimir o slide da aula também, para ter um material bem completo. E tá tudo mastigadinho, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 matérias médicas, mais o que foi procurado, né? Que tá dentro da internet, que tá tudo mastigado para assistir, entender e praticar, né? Então, é um material que foi feito com muito carinho. Quem tá, Camila, que tá aí, sabe que ela participou, né, Camila? Das nossas aulas de segunda-feira. Com certeza, foi muito bom. Eu fiz 1 ano no curso de Desvendando e vale muito a pena mesmo. Vale por conhecer cada personalidade também. Tem os vídeos que você prensa bem os medicamentos e é muito bom, vale muito a pena. Se alguém aqui tiver em dúvida de fazer o curso, é um bom investimento. Obrigada, Camila. E o mais importante, que nem todos esses medicamentos a gente vê no curso, tanto de extensão quanto pós. Porque de extensão e pós, a gente pega os medicamentos principais, mas nem sempre pega todos os medicamentos que tem aí. Eles são mais específicos. Eles são medicamentos que muitas vezes não são estudados, igual os LAC, né? Tem 7 ou 8 medicamentos do leite. Algumas outras personalidades que muitas vezes ficam um pouco no ar e que a gente usa muito. Então, todas essas matérias médicas foram muito bem escolhidas para o entendimento de vocês, tá? Deixa eu ver, é melhor eu começar primeiro pela extensão ou não necessariamente? Pela extensão, você diz, nossa, Silvia. Marisol, abraço. Ó, o que acontece... Oi, pode falar. Ai, não tô te vendo mais. Cadê? Silvia? Ah, do curso desse ou de extensão? Para quem já está estudando ou quem já finalizou o curso, eu acredito que é mais vantajoso você comprar o da personalidade, porque você já sabe como usar homeopatia, né? Então, não tem necessidade de fazer um curso todo de novo para ver como é a utilização da homeopatia. Quem já está atuando como homeopata, quem já está fazendo caso clínico, é muito importante e interessante, porque se você quer saber daquela personalidade, você já vai ver um vídeo dele. Ou, a não ser que você tenha as matérias médicas e vai estudar por conta, né? Porque muitas vezes a gente acha algumas coisas em uma matéria médica e outras em outra. Então, esse é um compilado das principais com as características que eles apresentam para a gente, né? Como que o paciente... É do jeito que eu falei, como que ele chega para a gente?
Como que ele age na rua? Como que ele age durante determinadas situações, né? Então, a gente sempre vai ter um olhar mais amplo, não somente do físico, né? Se ele chega com uma ou outra coisa, tá? Obrigada, Márcia. Um abraço. Depois essa aula aqui é bem-vinda, vai ser muito bem-vinda, Silvia. Temos extensão e pós-graduação. Gente, mais alguma dúvida? Se vocês quiserem, eu estou aqui à disposição, tá? Eu vou passar todo o material, vou esperar carregar aqui o vídeo para passar para vocês também. Não saiam do grupo, né? Se vocês tiverem interesse ou se quiserem também acompanhar a gente, porque eu sempre dou aulas gratuitas de determinados assuntos que vocês pedem. Inclusive, eu vou abrir uma caixinha lá no nosso Instagram para a Semana da Homeopatia, né? Se vocês querem algum tema específico ou outra aula, eu vou dar também na Semana da Homeopatia e fico muito feliz de vocês estarem aqui hoje assistindo essa aula. Gostei muito de conhecer vocês, né? Quem eu não conhecia aí, o Luiz, a Ana Karine, Grazi, não, né? Realmente pessoas aí novas, sejam muito bem-vindas aí. Acompanhem os nossos trabalhos, eu espero de coração que tenha ajudado vocês, né, a clarear algum conhecimento, mesmo que não adquiram o curso, mas para ter esse conhecimento. Ai, Grazi, é você? Grazi? É você, porque eu não vi sua carinha. Mas para adquirir um pouco mais de conhecimento e abrir o olhar, né? Ai, adorei o LAC. Eu vou comprar o livro do LAC, que ótimo, eu já fico super feliz de ter ajudado vocês de alguma forma, né? Abrir esse olhar, ampliar o olhar de que tem sim medicamentos que pode ajudar essas pessoas com a sensação de abandono, né? Enfim, então eu acho que o mais importante disso tudo é porque realmente eu amo dar aula, amo falar de homeopatia, e fico muito feliz de ver a presença de vocês e querendo aprender, né? Querendo sempre mais e aprender realmente aí com a homeopatia. Tá bom, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Ana Karine, obrigada também. Então, gente, agradeço vocês, tá? Uma ótima noite. Eu vou deixar o grupo aberto. A lista vai até... Ah, que legal, a sua irmã. Ah, legal. Ah, Alessandra. Ah, que joia, atendi. Verdade. Que gracinha, imagina, um prazer, viu? Um beijo grande para vocês. Precisando, eu tô lá no grupo. O grupo vai ficar até meio-dia amanhã para as pessoas terem também, assistirem, tá? E quem quiser, fique muito à vontade. Entre em contato com a gente, que a gente vai estar aí também ajudando vocês, esclarecendo qualquer dúvida. Tá bom, pessoal? Um grande beijo para vocês, uma ótima noite e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Um beijão. Oi, Fabiana, você tem uma pergunta? Agora que eu vi sua mãozinha, você quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Não, professora, ergui a mão sem querer. Ah, tá bom. Então fica uma mãozinha de tchau. Um beijo.